Fala pessoal, tudo bem? Então, tô vindo aqui, pra falar a verdade, eu nem sei o título que eu vou colocar na thumb desse vídeo, porque as notícias que eu tenho não são boas, tá? É claro que, assim, eu tô trazendo, mostrando os problemas pra vocês e logo em seguida também eu vou falar as soluções, tá? É assim, essa reforma tributária, lá em 2034, ela vai ser boa quando tiver apenas dois impostos para trabalhar em cima, para levar em consideração quando for calcular aí o preço dos seus produtos, ok? Então vai ser bom, mas até chegar lá a gente tem um longo caminho ainda, tá? Hoje a gente já vive nessa confusão tributária que existe, são muitos impostos, é regime diferente, meu, é uma bagunça. Entendeu? É bem complicado ser contador hoje no Brasil e ser empresário também, né? Imagina lidar com esse monte de surpresinhas aí, de repente você sabe que vai ter um imposto agora que você nunca pagou na tua vida, mas porque você vendeu para um cliente novo, um produto lá diferente, agora vem um imposto novo. Mas como assim, né? Então existe aí a insegurança tributária, existe a insegurança jurídica, a insegurança política, e a gente está vivendo nesse caos, né? Então um dos nomes que eu tinha escolhido é até Apocalipse, né? Apocalipse tributário em 2027. Vamos ver, né, com o decorrer da nossa conversa aí, se vai fazer sentido colocar esse nome. Tá bom? Então hoje a gente vai falar, até separei aqui, geralmente eu falo de cabeça, mas hoje eu separei aqui os temas para não sair fora e para ser um vídeo bem objetivo, tá? Com as informações mais relevantes. Hoje a gente vai falar de IBS, né? IBS foi divulgado aí a alíquota do IBS, a possível alíquota do IBS. Claro que pode ter mudança, né? Fazer o que, né? Que veio com a resolução 14 de 2026. A gente vai falar também sobre a estimativa, né? Qual que é a estimativa do IBS com o CBS, qual que vai ser a alíquota estimativa. Vamos falar sobre flexibilização, com essa flexibilização que está tendo agora no mês de agosto, né? Vamos falar também sobre apuração assistida. Então, gente, é muito importante continuar aí no vídeo, porque são informações muito relevantes para vocês, tá? Os meus vídeos, eles têm um foco em atingir o público, as pessoas que são empresários ou que trabalham com administração de empresas, mas também aqui é importante para contadores, para analistas fiscais, porque toda essa parte de pessoa, todas essas pessoas serão atingidas de alguma forma por causa dessas mudanças que estão tendo, tá bom? Vamos lá. A apuração assistida, cadastro de produtos, sistema de acompanhamento de apuração, o split payment, que é muito importante, né? Então a gente vai falar sobre tudo isso aí. Antes de mais nada, eu quero falar para vocês sobre uma história, né? É uma história minha. Eu tenho um cliente meu, né? Que faz parte do grupo onde eu trabalho, onde eu presto serviço. Esse cliente meu, ele quase todos os dias tem mensagem dele, tem ligação, né, falando sobre esse assunto, porque tá muito preocupado, tá? Esse cliente meu, ele fatura mais de 4 milhões por mês. Então é um cliente assim grandinho que tá muito preocupado. Agora, se você fatura menos que isso, cara, você tem que estar mais alerta ainda, porque quanto menos gordura você tem para queimar, quanto menos dinheiro no caixa você tem para lidar com essas despesas do dia a dia, mais preocupado e mais precavido você deve estar, ok? Então é muito importante continuar aí para você poder ter as orientações corretas e tomar ações antes que venha esse tsunami aí de 2027. Será que é uma outra thumb? Não sei, né? Deixa aí no comentário aí. Vamos lá. Então, essa alíquota que foi divulgada aí do IBS de 18,7%, anotem aí, 18,7%. É o que nós temos de mais certeza hoje na questão do IBS. O IBS ainda vai demorar para ele poder entrar, tá? Porque nesse ano
a gente precisa informar nos documentos fiscais as alíquotas, né, de testes ali, que para IBS é 0,1 e para CBS é 0,9. Então essas alíquotas aí, elas são obrigatórias, deve estar nos documentos fiscais, tá bom? Saindo aí nos documentos fiscais. Se não sair, vai ter problema, tá? Então o IBS é 18,7%, é o que foi divulgado, tá, nos noticiários. E a resolução que embasa essa alíquota é a 14 de 2026, tá bom? A estimativa total do IBS e CBS, ó, eu tô trabalhando com duas estimativas, tá? Tô trabalhando com duas estimativas e as duas foram divulgadas pelos canais de notícias relacionados, ok? Antes eu tava falando para os clientes em 26%, quase acertei, né? Porque a alíquota aqui é de 26,5%, e eu já vi a alíquota também divulgada de 28%. Estudos tributários informando que seria de 28% a alíquota conjunta do IBS e do CBS, ok? Não estou falando aqui, não estou incluindo o imposto seletivo, porque o imposto seletivo, chamado imposto do pecado, é somente para poucos produtos que fazem mal à saúde, ok? Então vamos lá. Estimativa do IBS-CBS 26,5, ok? Repetindo aí para vocês. A flexibilização, vamos falar sobre a flexibilização. Todo mundo sabe que a partir de 1º de janeiro era obrigatório o IBS e CBS. Essa regra ela foi prorrogada para o dia 1/4, ok? Essa obrigatoriedade nos documentos fiscais ela foi prorrogada para o dia 1/4. Desde então é importante que os documentos tenham saído com IBS e CBS. Caso não tivessem saído com IBS e CBS, não iria gerar multa ou qualquer ônus para o empresário, ok? Até a data de 1/8. 1/8, nós estamos no mês de agosto. Nós, contadores aqui, prestadores de serviço e tal, consultores, estávamos prevendo que o dia da segunda-feira seria um caos total, com travamento nos emissores de notas fiscais, cliente ligando a todo instante. Nós estávamos preparados para isso na segunda-feira. Quando foi no domingo, saiu uma nota nas redes sociais da Receita Federal informando essa coisa de flexibilização. Tá, o que é isso, flexibilização, Wander? A flexibilização é o seguinte: os documentos fiscais não travarão no momento da emissão da nota fiscais por conta das informações de IBS e CBS, ok? Não esqueçam SECLES-TRIB, tá? SECLES-TRIB, que é um código relacionado ao IBS e CBS, que é importante ter, e a relação dele também é direta com a natureza que está ocorrendo ali a negociação, ok? Então, nós estávamos preparados para o caos na segunda-feira. Não aconteceu, justamente por causa dessa nota que saiu da Receita Federal informando a flexibilização. E a flexibilização nada mais é do que um não travamento dos emissores de notas fiscais por conta dos códigos de IBS e CBS. Até quando vai durar isso? Não sei, tá? Não sei, mas você já tem que estar preparado. E uma informação super importante que eu vi hoje na Receita Federal é o seguinte: essas notas que estão sendo geradas sem os códigos vão gerar auto de infração, tá? Auto de regularização, aliás, corrigindo, auto de regularização. O que é um auto de regularização? Eles mandam uma carta para você falando que tá errado e te dá 60 dias para poder corrigir, ok? Aí vai gerar mais esse ônus aí para a contabilidade, que pode sim ser cobrado do empresário como custo à parte, porque o contador ele tem um papel de informar, mas ele não é o único informante, ok? Vocês têm aí um leque de bases de informações que você, gestor, você deve ir atrás e conseguir aqui mesmo, né? Pelo canal do YouTube,
você consegue vários vídeos aí informando e orientando quanto a isto. Então, galera, falei sobre a flexibilização. Espero que vocês tenham entendido bem o que é essa flexibilização e do risco que tem de não estar adequado o IBS e CBS na emissão das notas fiscais, ok? Empresa do Simples Nacional, Vander precisa informar essa se falar porcaria, precisa informar isso aí, Vander. Empresas do Simples Nacional, empresa do Simples Nacional não está obrigada nesse momento, então vai conseguir emitir os documentos fiscais e não vai ter nenhum tipo de ônus no futuro, tá bom? Empresa do Simples Nacional não está obrigada, ok, mas se possível adeque, porque em setembro a gente vai ter a escolha do Simples Misto, né? Simples Misto aí, a opção do Simples Misto. O que é o Simples Misto? É recolher o CBS e o IBS por fora, assim como é nas empresas que ultrapassam o sublimite hoje do Simples Nacional, que recolhe o ICMS por fora, faz apuração, se acredita. A mesma coisa vai acontecer também com quem fizer essa opção dos novos impostos por fora. Tá? E essa opção ela é feita no Simples Nacional em setembro. É muito importante você consultar o seu contador a respeito desse assunto. Eu tenho um vídeo no canal também dando mais detalhes, tá? Então, falei sobre flexibilização. A gente falou sobre a nova alíquota do IBS. Falamos sobre a estimativa, né, que é de 26,5% a 28% dos dois impostos juntos. Falamos também sobre a flexibilização, tá? A flexibilização. E agora vamos falar sobre a apuração assistida. Você já ouviu falar nesse termo, apuração assistida? Cara, eu nunca tinha ouvido falar. Eu tive que ir atrás para poder entender exatamente o que é isso. Apuração assistida, tipo, eu assisto alguma coisa acontecendo. É bem parecido com isso mesmo. Imagina você ter o seu imposto. Hoje quem calcula o imposto é o contador. Então você manda lá para ele as notas fiscais, né, tanto de entrada como saída, serviço tomado, serviço prestado. Ele junta toda essa informação e calcula o valor do imposto para você. Ele faz a apuração, né? A apuração nada mais é do que o cálculo para saber o imposto correto, qual é o valor do imposto a pagar. Esse processo, para as empresas do lucro real e do lucro presumido, ele tende a acabar. Quem vai fazer essa apuração não é mais o contador, vai ser o governo. O governo, através das informações das notas fiscais que são emitidas. Hoje boa parte já está no Emissor Nacional, que é um site do governo feito para padronizar as notas fiscais de serviço, né? E a gente também já usa a NFE, né? Padrão NFE. Você pode ter o seu sistema aí, mas ele obrigatoriamente precisa conversar com o sistema do governo, né? No caso da Cefaz aí do seu estado, e consequentemente a Cefaz também conversa com o governo federal. Precisa conversar. Então, por mais que você emita aí no seu emissor, as informações elas têm que ser padronizadas de acordo com as regras do emissor nacional. Então isso já existe hoje, ele já tem o controle dessas notas fiscais, né? O município de São Paulo, as empresas do Simples Nacional, retornando também no Simples Nacional. Então é importante, gente, independente do seu regime tributário, você tem que ouvir, você tem que estar informado. Não tem essa, minha empresa é do Simples, então vou sair fora desse vídeo e vou procurar outra coisa para assistir. Vou assistir videozinho de carro. Você vai se fuder, mano. Essa é a verdade, você vai se ferrar, tá? Porque você tem a obrigação de procurar informações para você se armar contra o que vem por aí, tá? Independente do tamanho da sua empresa, principalmente se você tem vidas com você, se você tem funcionários com você, a sua responsabilidade é ainda maior, porque você tem terceiros para poder pagar direto e indiretamente. Você tem seu fornecedor, esse fornecedor tem... Mano, você precisa se informar, isso é importantíssimo. Então, empresas do Simples Nacional vão deixar de emitir nota fiscal em São Paulo,
né, no site municipal, que é a nota do milhão, vão deixar de emitir notas nesse site, vão começar a emitir notas lá no emissor nacional, no site do governo federal, para poder emitir nota fiscal, no padrão deles, ok? E empresas do Simples Nacional que está saindo aí com essa apuração mista, toda a orientação que eu passo aqui pro lucro real, pro lucro presumido, vale para você, beleza? Porque a mesma regra deles é a tua. Então, galera, essa apuração assistida nada mais é do que o governo fazer um imposto para você. No começo, ele vai gerar ali o DARF. Eu acredito que venha no seu DDA ou será disponibilizado no ECAC o DARF para poder pagar, ok? O contador só vai pegar ali e vai mandar para você, só isso que ele vai fazer, ok? Não é mais ele quem faz o cálculo. Vander, como é que eu vou acompanhar esse cálculo para saber se está certo? Já existe um site, ok? Em breve será disponibilizado para todos, para acompanhar essa apuração. E essa apuração nada mais é: todos os registros de entradas vão estar ali, todos os créditos relativos a essa entrada vão estar ali do lado também, na outra coluna, todas as suas vendas vão estar do outro lado, todos os débitos da tua venda na próxima coluna, e no final o valor do imposto a pagar. Simples. Vai ser assim. Ah, Vander, mas tudo vai ter crédito? Claro que não. Se você comprar de fornecedores que estão irregulares na Receita Federal, seja por obrigação acessória, seja porque o cara não paga imposto, que é a realidade de muitas empresas, né? Eu cometo até a falar aqui que deve ser o caso da maioria das empresas. Hoje não paga imposto. Ou fica esperando um refis, não sei o que. Você, cara, você vai ter que fazer um serviço de compliance, tá? Um serviço investigativo para ver se o seu fornecedor tem a capacidade de fornecer crédito para você. Porque se ele não tiver essa capacidade de fornecer crédito para você, você vai comprar o produto dele e você vai ser tributado por você e por ele. Entendeu? Esses 26 a 28% vai entrar integral para você em cima do teu produto. Imagina isso, cara, é o caos que isso vai virar. Então você é obrigado a fazer aí o compliance, a renovar a investigar os seus fornecedores, se eles estão legalizados hoje na Receita Federal, ok? Vocês não estão devendo nada, e se estiver devendo alguma coisa, você tem que ficar em cima e cobrar um retorno a respeito dessa dívida que existe hoje com o governo, tá? Então você vai pedir uma CND do seu fornecedor. Se ele não tiver, é porque ele está com débito, tá bom? Então essa é a apuração assistida. Você vai assistir o governo fazer seu imposto e te mandar o boletinho para você poder pagar, mandar o boleto para você poder pagar. Então praticamente é isso, tá? Vamos lá. Próximo ponto: cadastro de produtos e revisão urgente. Rapaz, imagina você vai lá pagar teu imposto e vê que tem coisa errada. Não, mas eu vendi produto que era isento. Imagina um cenário assim: eu vendi um produto que é isento e agora o governo está me cobrando. O que aconteceu? Contabilidade errou? Claro que não, pô. Sabe onde está o erro? Na fonte, que é o seu cadastro de produtos. Então é muito importante, se o teu cadastro de produtos estiver desatualizado, você precisa revisar urgentemente. Procure o teu contador ou procure a VDR Empresas, que é a minha empresa. A gente faz isso. A gente faz a revisão do seu cadastro de produto. É claro que você tem que me passar as informações. Eu não vou inventar produto, não. Você vai relacionar tudo que você tem ali de produto, você vai relacionar o NCM que você tem desses produtos, tá? Se tiver jeitinho, EAN, também me manda pra gente poder fazer uma revisão mais assertiva. E aí a gente coloca os impostos que hoje existem: ICMS, PIS, COFINS e tal, os impostos indiretos, que são aqueles cobrados, né, do consumidor final, porque a mudança tributária é em cima do consumidor final. Então são os impostos indiretos. Os diretos ainda continuam, IR, ICS, tá bom, galera? Aí eu reviso,
coloco ali os códigos adequados, coloco o IBS, o CBS atual, coloco também o Secrestrib, no caso de São Paulo, coloco também o CBNF, tá? Se você tem contador, pede para ele fazer. Se você não tiver e precisar de ajuda, chama nós da VDR, que eu vou ajudar você. Eu mesmo ligo para você, a gente conversa e te passo as orientações para você mandar essa planilha, faço a revisão e devolvo para você, tá? Então é isso aí, pessoal. Vamos lá, continuando. Cadastro de produto, tem que ser feita essa revisão urgente. Sistema de acompanhamento de apuração. Eu já cantei a bola já sobre esse acompanhamento de apuração. É aquele sistema que vai ser disponibilizado em breve para todos, para poder acompanhar a apuração assistida, tá? Então você vai assistir ali o governo calculando seu imposto. O próximo ponto, esse daí vai, nossa, vai falir com muita empresa. Meu Deus do céu. Esse vem pra lascar o peão mesmo, viu? Split Payment. Vou até repetir pra você. Split Payment. Que porra é essa? O governo vai pegar teu dinheiro, mano. Mentira, pessoal, mentira. Vamos lá, que é um canal sério. O governo, ele vai fazer o recebimento da sua parte, né, no ato do pagamento do seu cliente para você. Então, como é que vai ser isso aí? No caso de prestadores de serviço, já ouvi falar, não faz muito sentido, mas é isso aí que a Receita Federal está divulgando, que no caso de serviço precisa haver nota fiscal sempre. Se não haver nota fiscal, não será possível fazer o Pix. Nossa! Se não houver notas fiscais relativas a determinado serviço, não será possível o seu cliente fazer o Pix para você. Então, sempre vai ter que emitir nota. Sempre. Esse negócio de sem nota acabou para prestador de serviço. Se você não tiver a nota, você não recebe. A não ser que você seja louco e pede para receber na sua pessoa física. Aí vai pagar muito mais imposto, né? Pessoal, o circo tá se fechando. Vamos lá. E no caso de comércio, acredito que seja assim que cair no banco também, isso vai acontecer no automático, sem a necessidade de enviar o cupom fiscal naquele momento ou a nota fiscal, né? Eu acredito que, como as informações hoje são interligadas, né? Assim que emite um cupom fiscal, já manda um sinal para a Cefaz, e de lá para a Receita Federal, eles vão cruzar essas informações. Mas não haverá necessidade de colocar o documento fiscal para haver o recebimento, igual será no caso de serviço. Prestador de serviço, será necessário anexar a nota fiscal de serviço para o cliente conseguir fazer o Pix para você, tá? Comércio não. O comércio vai estar bem ali discriminado. Por exemplo, você vai comprar um saco de arroz no mercado, vai estar lá, arroz R$30, imposto sobre o arroz R$6, um exemplo, tá? Então você vai pagar no final das contas R$36, ok? R$36. Quando houver esse pagamento, os R$30 vai para o mercado e os R$6 vai para o governo, tá? De forma automática. Então, empresários que trabalham com caixa, né, em cima, eu ganho hoje para pagar amanhã. É melhor mudar esse método, né? É melhor mudar esse método urgente, porque vocês sofrerão muito com isso. Imagina, né? Eu conheço muitos que deixam de pagar imposto depois para poder ter um fôlego no caixa para pagar as contas do dia. Porque o governo, se eu deixar de pagar 2 dias, vai estar uma diferença, mas não vai ser tão grande, né? Agora, se eu deixar de pagar meu fornecedor, às vezes eu só tenho
sei lá, né, poucos fornecedores, se eu abrir mão de um, deixar de pagar ele, eu vou ter um reflexo gigantesco no meu negócio, né? Eu não vou ter dinheiro para poder girar e as consequências vão vir. Mas com essa mudança, você não vai ter mais esse fôlego. Esse fôlego vai acabar, né? Esse fôlego de até de um mês, né? 20 dias e tal. O Simples Nacional vence dia 20. O ICMS também dia 20 na maioria dos estados. Gente, tá complicado, né? Então você vai ter que tomar atitudes. Eu tô te passando a informação, você vai tomar atitudes para você começar a equilibrar o teu caixa, tá? Fazer uma revisão de preços, se for necessário, até pensar em mudanças de local. Se não tá virando para você nesse local, talvez um outro local seja melhor. Mas pensar nisso agora, antes, tá bom? Pensar nisso antes, pedir ajuda aí pro seu contador para poder montar um markup adequado aí para você, que cubra todos os seus custos, tá certo? Então vamos lá, acabei de falar para vocês sobre o split payment, que vai ser um pagamento automático dos impostos do governo. Esse split payment vai começar quando, Vander? O split payment para empresas que vendem para B2B, ou seja, uma empresa vende para outra empresa, esse sistema vai começar agora em janeiro de 27. A previsão é janeiro de 27 para poder começar. Para consumidor final só lá em 2028. Tá bom? Então essas são as informações. Eu vou revisar aqui com vocês rapidamente e vou dar algumas dicas, tá? Complementar. No decorrer do vídeo eu já dei muitas dicas. Agora vai ser dicas rápidas. Tá, vamos lá. IBS e CBS, estimativa de 26,5% a 28%, tá? A alíquota do IBS a gente já tem definida, que é 18,7%. Aí é só juntar com o CBS. A questão da flexibilidade, falei do risco, né? De auto de regularização. Apuração assistida também eu falei. Cadastro de produtos, revisão urgente, falei. Sistema de acompanhamento das apurações, tá falado, check, né? O split payment, falei, tá? E as dicas. Sanear os problemas que existem hoje com relação ao IBS e CBS na emissão das notas fiscais. Cadastro de produto é urgente, essa questão do cadastro de produto deve ser revisado. Mesmo que você tenha, meu cadastro de produto atualizado, dá uma revisada de novo. Vamos ver se realmente está, entendeu? A validação dos testes, então esses testes estão acontecendo frequentemente, né? Principalmente pelos sistemas aí de tecnologia. Então eles estão fazendo testes constantes. A revisão de contrato com fornecedores. Se tiver algum fornecedor com problema, você já identifica quem é e já coloca prazo, já coloca para ter uma resposta adequada, tá bom? Que é importantíssimo que seu cliente esteja em dia, o seu fornecedor esteja em dia, para você se aproveitar dos créditos. E se você está irregular com a Receita Federal, eu indico que você faça imediatamente um parcelamento, que você faça alguma coisa do tipo, porque vai começar assim, principalmente se você vende B2B, né? O seu cliente ele vai vir em cima de você cobrando a regularização. Então já esteja regular antes mesmo dele perguntar, tá bom? Então é isso aí, né? São as informações mais importantes aí do dia, tá bom? Do dia, mas são informações válidas aí para os próximos 6 meses. Tá certo? Forte abraço, até mais, tchau.